Ao observar uma criança, um filho, muitas vezes pensamos, da onde vem este jeito de ser? Quando conhecemos os pais desta, pensamos, já sei, vem desta família, porque o comportamento de um é idêntico ao comportamento do outro. Assim é o relacionamento de pai para com os filhos. E dentro do propósito de reflexão no livro de Efésios, hoje, no capítulo 5, Paulo fala exatamente isso, que precisamos imitar, mas imitar a Deus. Fique conosco nos próximos minutos sobre este assunto. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos na reflexão do capítulo 5 no livro de Efésios. Um livro que é uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo para o povo que tinha aceitado a Jesus Cristo, agora não mais gentios, mas cristãos que residiam na cidade de Éfeso. E Paulo, enquanto estava preso em Roma, escreve esta carta para dizer a este povo como deveriam se comportar, já que agora são cristãos, ou seja, caminham na verdade de Jesus Cristo como Salvador, nos princípios da palavra de Deus. E a partir do versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitamos os nossos pais e na maioria das vezes nem percebemos que somos idênticos em nossa postura, em nosso comportamento, jeito de falar, jeito de olhar, até em decisões que tomamos na nossa vida. Quando refletimos, comentamos: sou exatamente como meu pai, ou como a minha mãe, ou como ambos. E Paulo diz que o nosso Pai divino, o nosso Pai celestial, o nosso Deus, nós precisamos imitá-lo. Por quê? Porque somos filhas amadas. E ele continua no versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo exortava aquele povo de como ser um testemunho e também como levar a palavra de Deus. E ele diz que precisamos andar em amor. Este andar em amor não é da forma como eu imagino, ou andar em amor somente daqueles que achamos que merecemos. Ele diz aqui que é andar em amor como também Cristo vos amou, como Cristo me amou. Quando eu olho para a minha vida e penso, será que eu realmente merecia este amor de Deus, de todas as decisões erradas, de todos os pensamentos contrários à palavra de Deus? Será que realmente eu merecia este amor? E Deus entregou o seu Filho unigênito para que não fosse pelo nosso merecimento, mas pela graça do Pai, ou seja, pelo perdão, pelo amor que Ele tem por nós. E é desta forma que devemos servir ao outro. É neste amor. Não é pela condenação ou pelo julgamento do comportamento do outro. É expressar o amor a este, ensinando-o sobre a palavra de Deus. Não concordar com o pecado, mas amando-o para evangelizar um coração que ainda não conhece a Jesus Cristo. E ele continua no versículo 3 falando que nós não podemos mais andar, porque agora temos um entendimento de um relacionamento de intimidade com Deus, de um Pai amoroso. E eu quero então mostrar este amor ao meu Pai, ao meu Deus, diante das minhas atitudes, diante da transformação de vida que eu desejo ter, porque eu sei do amor que Ele tem por mim. E diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos. Então ele está dando uma receita de como devemos nos comportar, de como devemos orar ao Pai e dizer: Senhor, tira de mim todo comportamento e pensamento que não provém da Tua palavra, porque agora eu quero imitar a Ti. E no versículo 4, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Ele diz aqui que não podemos andar em poucos juízos ou em arrogância, mas andar em ações de gratidão a Deus. Por quê? Porque no versículo 5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora que sabemos como andar no caminho do Senhor, não podemos voltar atrás e dizer: Senhor, agora eu quero voltar ao meu estilo de desobediência à sua palavra. Nós já conhecemos o seu amor e agora queremos andar em verdade. E no versículo 7 diz assim: portanto, não sejais seus companheiros. No início deste capítulo, Paulo diz que precisamos imitar a Deus e não imitar aqueles que não desejam, não querem, não aceitam caminhar com Deus. E no versículo 8 diz: por quê? Porque no outro tempo erais trevas. Quando não conhecíamos a Deus, quando não aceitávamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós andávamos desta forma, na ignorância do que era correto. Andávamos conforme o que imaginávamos que era bom, até achávamos que era correto. Mas quando mergulhamos na palavra de Deus, descobrimos que há pensamentos ou que há comportamentos que não provém de Deus. Mas agora, continuando no versículo 8, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, imitando a Deus. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por quê? Porque o que eles fazem oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nada podemos fazer no oculto, porque Deus sabe de todas as coisas. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estes mortos é andar nas trevas, é andar no pecado. Mas agora que conhecemos a Deus, precisamos nos despertar para a palavra do Pai e dizer: Senhor, mostre-me aquilo que ainda possa estar errado, que ainda possa estar fora da tua verdade. E Deus te mostrará, o Espírito Santo falará ao teu coração. E aquilo que te incomodar, aquilo que você pensar, será que realmente está correto? Mergulhe na palavra, ore ao Pai e Ele te responderá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O livro de Provérbios é cheio de provérbios falando sobre a sabedoria, de como conduzir a nossa vida de uma maneira sábia e não tola. Continuando, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia as tentações de uma sociedade que quer nos destruir por um padrão estabelecido, dizendo que podemos ser quem nós queremos ser. Mas o Senhor diz que precisamos andar na vontade dele. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que nos concede a alegria de um relacionamento de intimidade com Deus, um livre acesso a Ele. E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos, uma escolha de me relacionar com o próximo, diante de tudo que o Senhor tem nos ensinado no capítulo 4 e neste capítulo 5 de Efésios. Ou seja, alinhando-nos sob um único propósito, que é o propósito de Deus, de levar o evangelho de Jesus Cristo, não de qualquer forma, mas com um coração de amor ao próximo, assim como Deus nos amou. E a partir do versículo 22, ele diz então como que devemos proceder nas funções que Deus tem nos estabelecido como esposa, como marido, e diz assim a partir do versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, é andar debaixo de um mesmo alinhamento de pensamentos a partir da palavra de Deus, assim como nós nos sujeitamos ao Senhor,
Certo que há esposos que ainda não caminham desta forma, mas a palavra de Deus diz que no nosso testemunho, aquele que não conhece a Deus pode se converter a um caminho desta verdade. E ele continua no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Deus estabeleceu desta forma. E quando nós temos esse entendimento, significa que nós estamos imitando a Deus, concordando e obedecendo o que Ele tem falado a nós, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aquele marido que caminha segundo a vontade de Deus, a esposa precisa acompanhá-lo desta forma. Aquela esposa que tem um esposo que não caminha segundo a vontade de Deus, ela honrará o seu esposo em um comportamento de respeito, de dizer: este é o meu esposo, e continuar a orar por ele, para que o coração dele se converta à palavra de Deus e os dois se alinhem sob o propósito do Pai. Versículo 25: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E continua: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o marido que ama a sua esposa, que cuida da sua esposa como Jesus cuida de nós, este é um esposo que alcançará essas virtudes em sua esposa, porque também os dois caminharão sob o mesmo propósito de Deus para a vida destes. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, ele faz aqui uma correlação do amor de Jesus Cristo para com a igreja, assim também deve ser o amor de um esposo para com a sua esposa. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então, Paulo aqui dizendo a este povo como deveria ser um casamento de uma só carne, um casamento sob um único propósito. Grande é este mistério, digo-os, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Uma comparação, o que Cristo representa. Cristo é o cabeça, a igreja, o corpo, as pessoas que confessam a Jesus Cristo como Salvador. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Uma relação de amor entre ambas as partes, de respeito e de honra. Esses últimos versículos deste capítulo 5 requer de nós um estudo mais aprofundado sobre a nossa obediência de esposa para com o esposo e do amor do esposo para com a esposa. Mas para este tempo de reflexão no livro de Efésios, o que precisamos compreender é que precisamos amar uns aos outros assim como Deus nos ama. E este amar uns aos outros envolve os da nossa casa, o nosso esposo, os nossos filhos. Nesta ênfase que Paulo faz no relacionamento conjugal, nos faz pensar que viver em imitação a Deus não é somente para com os que estão de fora, mas inclusive para os que estão de dentro. E muitas vezes você pode dizer: eu não posso tratar o meu esposo assim como trato as outras pessoas lá fora, porque o meu esposo não me trata bem. Lembre-se da época em que você não servia a Deus como hoje você tem servido. E você lembra que naquela época você tinha comportamentos contrários à palavra de Deus e que muito você ainda precisava aprender. E Deus nos diz que nós precisamos andar em amor assim como Ele nos ama. Então Ele te amava naquela época, quando você ainda não tinha um comportamento um pouco mais parecido com Deus, como você tem hoje. Mas Ele te amava e te ama da mesma forma hoje. E Ele diz que nós precisamos amar uns aos outros desta forma.
se você ama aquele que está lá fora, porque ele tem passado por um processo de crescimento que agrada a ti. E você diz, e o meu esposo não tem passado por isso. O Senhor diz que precisamos amá-lo da mesma forma. Talvez os seus pensamentos não estão direcionados ao seu esposo, porque ele é a pessoa mais próxima de você e onde o seu coração pode se machucar. Mas Deus diz, ame-o assim como eu te amei. E o coração deste homem será transformado para a honra e glória do nome do Senhor. Desfrute desta literatura do livro de Efésios, apontando o que nós precisamos ser, do amor que precisamos ter no nosso coração para com o próximo. E este próximo é inclusive aquele que está ao seu lado. Não desista de praticar a palavra de Deus, mesmo que hoje exija de você um pouco mais de esforço. Mas o Senhor diz no versículo 21 que é sujeitai-vos. É uma questão de escolha e de posicionamento para estar alinhados sob o mesmo propósito. O propósito de um casamento que glorifica o nome do Senhor. Parta de você a decisão de obedecer a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.